Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Sucesso em Audiobook. Para você que é novo por aqui, eu já vou te pedindo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda bastante a gente que está aqui produzindo esse conteúdo, especialmente para você. Hoje você vai ouvir o livro Pai Rico, Pai Pobre, do autor Robert Kiyosaki, e eu espero que você goste, um bom audiolivro para você. Introdução. Há uma necessidade. A escola prepara as crianças para o mundo real? Estude com afinco, tire boas notas e você encontrará um bom emprego com um salário alto, costumavam falar meus pais. O objetivo deles na vida era oferecer instrução superior para mim e para minha irmã mais velha, de modo que no futuro tivéssemos maiores oportunidades de sucesso. Quando finalmente me formei em 1976, com destaque, pois fui um dos primeiros lugares da turma no curso de contabilidade da Florida State University, meus pais finalmente atingiram seu objetivo. De acordo com o plano diretor, fui contratada por um dos 8 grandes escritórios de contabilidade e imaginava à minha frente uma longa carreira e uma aposentadoria enquanto ainda fosse jovem. Meu marido, Michael, seguiu um percurso semelhante. Ambos viemos de famílias trabalhadoras, de recursos modestos, mas com uma forte ética em relação ao trabalho. Michael também se formou com louvor, e ele o fez em 2 vezes, primeiro em engenharia e depois em direito. Rapidamente foi contratado por um prestigioso escritório de advocacia em Washington, D.C., especializado em patentes. Seu futuro parecia brilhante, com uma trajetória profissional bem definida e uma aposentadoria precoce garantida. Embora nossas carreiras tenham sido bem-sucedidas, elas não foram exatamente o que esperávamos. Ambos mudamos de empregos várias vezes, pelas razões certas. Contudo, não há planos de pensão garantidos. Nossos fundos de aposentadoria só aumentam em função de nossas contribuições individuais. Michael e eu somos muito felizes no casamento e temos 3 filhos maravilhosos. Enquanto escrevo este livro, 2 deles já estão na faculdade e o terceiro está começando o segundo grau. Gastamos uma fortuna para assegurar-nos de que nossos filhos estão recebendo a melhor formação possível. Um dia, em 1996, um dos meus filhos chegou em casa decepcionado com a escola. Estava aborrecido e cansado de estudar. Por que tenho de perder tempo estudando coisas que nunca aplicarei na vida real? Protestou. Sem pensar, respondi: porque se você não tiver boas notas, você não vai entrar na faculdade. Mesmo que não entre na faculdade, replicou, vou ficar rico. Se você não se formar, não vai conseguir um bom emprego. Respondi com uma ponta de pânico e preocupação maternal. E se você não tiver um bom emprego, como é que você pode ficar rico? Meu filho deu um sorriso forçado e balançou a cabeça. Já tínhamos levado esse papo várias vezes. Ele abaixou a cabeça e desviou o olhar. Minhas palavras cheias de sabedoria materna caíam novamente em ouvidos surdos. Embora esperto e determinado, ele sempre se mostrou um garoto bem educado e respeitador. Mãe, começou, era minha vez de ouvir um sermão. Caia na real. Olha o que está acontecendo. As pessoas mais ricas não ficaram ricas por causa do estudo. Veja o Michael Jordan e a Madonna. Até o Bill Gates largou Harvard para fundar a Microsoft e ainda tem pouco mais de 30 anos. Há um arremessador de beisebol que ganha mais de 4 milhões de dólares, embora digam que é desafiado mentalmente. Seguiu-se um prolongado silêncio. Percebi que estava dando a meu filho os mesmos conselhos que meus pais tinham me dado. O mundo havia mudado, mas os conselhos continuavam os mesmos. Boa formação e notas altas não são mais suficientes para garantir o sucesso e ninguém parece ter se dado conta, a não ser nossos filhos. Mãe, continuou ele, não quero trabalhar tanto como você e o papai. Vocês ganham muito dinheiro, moramos numa casa grande e temos muitos brinquedos. Se seguir seu conselho, vou acabar como vocês, trabalhando demais só para pagar mais impostos e me endividar. Não há mais segurança no emprego. Já sei tudo a respeito de downsizing e de right-sizing. Também sei que o pessoal que se forma na universidade não está ganhando tanto quanto antigamente.
Sei que não posso depender da Seguridade Social ou dos fundos de pensão da empresa para aposentar-me. Preciso de novas respostas. Ele estava certo. Ele precisava de novas respostas e eu também. O conselho de meus pais pode ter funcionado para pessoas que nasceram antes de 1945, mas pode ser um desastre para os que nasceram em um mundo em rápida transformação. Não basta dizer para meus filhos: vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego tranquilo e seguro. Eu sabia que tinha que procurar novas formas de orientar a educação de meus filhos. Como mãe contadora, preocupava-me com a falta de instrução financeira nas escolas que nossos filhos frequentam. Muitos dos jovens de hoje têm cartão de crédito antes de concluir o segundo grau e, todavia, nunca tiveram aulas sobre dinheiro e a maneira de investi-lo, para não falar da compreensão do impacto dos juros compostos sobre os cartões de crédito. Simplesmente são analfabetos financeiros e sem o conhecimento de como o dinheiro funciona. Eles não estão preparados para enfrentar o mundo que os espera. Um mundo que dá mais ênfase à despesa do que à poupança. Quando meu filho mais velho ficou totalmente endividado no cartão de crédito, no primeiro ano da faculdade, eu o ajudei a rasgar os cartões e comecei a procurar um programa que me ajudasse a educar meus filhos em termos de questões financeiras. No ano passado, meu marido ligou do escritório. Encontrei alguém que pode ajudar você, disse ele. Seu nome é Robert Kiyosaki. Ele é um empresário e investidor e está aqui para patentear um produto educacional. Penso que é o que você estava procurando. Justamente o que eu estava procurando. Meu marido, Mike, ficou tão impressionado com Cash Flow, o novo produto educacional que Robert Kiyosaki estava desenvolvendo, que conseguiu que nós participássemos de um teste do protótipo. Como se tratava de um produto educacional, perguntei também à minha filha de 19 anos, caloura na universidade local, se ela gostaria de participar do teste, e ela concordou. Cerca de 15 pessoas, divididas em três grupos, participaram do teste. Mike estava certo. Esse era um produto educacional que eu estava procurando. Parecia um tabuleiro coloridíssimo de banco imobiliário. Contudo, havia duas pistas, uma interna e outra externa. O objetivo do jogo era sair da pista interna, que Robert chamava de Corrida dos Ratos, e alcançar a pista externa, ou pista de alta velocidade. Como dizia Robert, a pista de alta velocidade simula o jogo dos ricos na vida real. Então, Robert descreveu para nós a corrida dos ratos. Se você observar a vida das pessoas de instrução média, trabalhadoras, você verá uma trajetória semelhante. A criança nasce e vai para a escola. Os pais se orgulham porque o filho se destaca, tira notas boas ou altas e consegue entrar na universidade. O filho se forma, talvez faça uma pós-graduação, e então faz exatamente o que estava determinado. Procura um emprego ou segue uma carreira segura e tranquila. Encontra esse emprego, quem sabe de médico ou de advogado, ou entra para as Forças Armadas ou para o serviço público. Geralmente o filho começa a ganhar dinheiro. Chega um monte de cartões de crédito e começam as compras, se é que já não tinham começado. Com dinheiro para torrar, o filho vai aos mesmos lugares onde vão os jovens, conhece alguém, namora e às vezes casa. A vida é então maravilhosa porque atualmente marido e mulher trabalham. Dois salários são uma bênção. Eles se sentem bem-sucedidos, seu futuro é brilhante e eles decidem comprar uma casa, um carro, uma televisão, tirar férias e ter filhos. O desejo se concretiza. A necessidade de dinheiro é imensa. O feliz casal conclui que suas carreiras são da maior importância e começa a trabalhar cada vez mais para conseguir promoções e aumentos. A renda aumenta e vem outro filho, e a necessidade de uma casa maior. Eles trabalham ainda mais arduamente e tornam-se funcionários melhores. Voltam a estudar para obter especialização e ganhar mais dinheiro. Talvez arrumem mais um emprego. Suas rendas crescem, mas a alíquota do imposto de renda, o imposto predial da casa maior, as contribuições para a Seguridade Social e outros impostos também crescem. Eles olham, eles olham para aquele contra-cheque alto e se perguntam para onde todo aquele dinheiro vai.
aplicam em alguns fundos mútuos e pagam as contas do supermercado com cartão de crédito. As crianças já têm 5 ou 6 anos e é necessário poupar não só para o aumento das mensalidades escolares, mas também para a velhice. O feliz casal, nascido há 35 anos, está agora preso na armadilha da corrida dos ratos pelo resto de seus dias. Eles trabalham para os donos da empresa, para o governo, quando pagam impostos, e para o banco, quando pagam cartões de crédito e hipoteca. Então, eles aconselham seus filhos a estudar com afinco, obter boas notas e conseguir um emprego ou carreira seguros. Eles não aprendem nada sobre dinheiro, a não ser com aqueles que se aproveitam de sua ingenuidade e trabalham arduamente a vida inteira. O processo se repete com a geração seguinte de trabalhadores. Esta é a corrida dos ratos. A única maneira de sair da corrida dos ratos é provar sua proficiência tanto na contabilidade quanto no investimento, que são dois dos assuntos mais difíceis de dominar. Como auditora independente formada, que já trabalhou para um dos 8 grandes escritórios de contabilidade, fiquei surpresa ao ver que Robert tornara o aprendizado desses dois temas divertido e empolgante. O processo estava tão bem dissimulado que, enquanto trabalhávamos diligentemente para sair da corrida dos ratos, esquecíamos rapidamente que estávamos aprendendo. Logo, o teste do produto se transformou em uma tarde divertida em que falei com minha filha de coisas que nunca tínhamos discutido antes. Como contadora, jogar um jogo que precisava de uma demonstração de renda e de um balanço era fácil, de modo que tive tempo para ajudar minha filha e os demais jogadores do meu grupo a entender conceitos que eles desconheciam. Naquele dia, fui a primeira pessoa e a única de todo o grupo de teste a sair da corrida dos ratos. Saí em 50 minutos, embora o jogo continuasse por cerca de 3 horas. Na minha mesa estavam um gerente de banco, o dono de uma empresa e um programador de computadores. O que me perturbou muito foi o pouco que essas pessoas sabiam sobre contabilidade e investimento, assuntos importantes para suas vidas. Fiquei imaginando como eles administravam as questões financeiras na vida real. Podia entender que minha filha de 19 anos não soubesse nada, mas eles eram adultos com pelo menos o dobro de sua idade. Depois que terminei a corrida dos ratos, fiquei acompanhando por 2 horas minha filha e aqueles adultos instruídos e abastados que rolavam os dados e movimentavam seus marcadores. Embora estivesse contente de vê-los aprender tanto, fiquei incomodada ao perceber como os adultos tinham pouco conhecimento dos princípios básicos da contabilidade e do investimento. Eles não conseguiam ver com clareza a relação entre suas demonstrações de renda e seus balanços. À medida que compravam e vendiam ativos, eles tinham dificuldade em lembrar que cada transação poderia ter impacto sobre o fluxo de renda mensal. Pensei em quantos milhões de pessoas no mundo real lutam com problemas financeiros só porque nunca estudaram esse tema. Graças a Deus, estes estavam se divertindo e se distraíam na ânsia de ganhar o jogo, disse para mim mesma. Quando Robert deu por finalizado o teste, ele nos concedeu 15 minutos para discutir e criticar cash flow entre nós mesmos. O dono de empresa do meu grupo não estava feliz. Ele não gostou do jogo. Não preciso conhecer isso, disse. Tenho contadores, gerentes de banco e advogados que me assessoram nesses assuntos. Robert lhe respondeu: Você já notou que há uma porção de contadores que não ficam ricos? E gerentes de banco, e advogados, e corretores de valores, e corretores imobiliários? Eles sabem muita coisa e, em geral, são inteligentes, mas a maioria não é rica. Como nossas escolas ensinam o que os ricos conhecem, seguimos os conselhos dessas pessoas. Mas um dia você está dirigindo na estrada, preso no engarrafamento, enquanto tenta chegar ao escritório, e olha para o lado e vê o seu contador preso no mesmo engarrafamento. Você olha para o outro lado e vê o seu gerente de banco. Isso deveria dizer-lhe alguma coisa. O programador de computadores também não ficou muito impressionado com o jogo. Posso comprar um software que me ensine tudo isto. O gerente de banco, contudo, estava empolgado. Estudei isto na escola, quer dizer, a parte da contabilidade, mas nunca soube aplicá-la à vida real.
Agora sei, preciso sair da corrida dos ratos. Mas foi o comentário de minha filha o que mais me impressionou. Me diverti aprendendo, disse. Aprendi um monte de coisas sobre como o dinheiro funciona e como investi-lo. Então acrescentou: agora posso escolher uma profissão pelo que quero fazer e não para ter um emprego seguro ou mordomias ou pelo salário. Se eu aprender o que este jogo ensina, ficarei livre para fazer e estudar o que o meu coração pede, e não porque as empresas estão à procura de determinadas habilidades profissionais. Se aprender isto, não vou ter de me preocupar com segurança no emprego e seguridade social como a maioria da minha turma. Não consegui ficar para conversar com Robert depois que o jogo acabou, mas concordei em voltar a me encontrar com ele para falar mais do projeto. Sabia que ele queria usar o jogo para ajudar os outros a ficarem mais espertos do ponto de vista financeiro, e estava ansiosa para ouvir mais a respeito de seus projetos. Meu marido e eu marcamos um jantar com Robert e sua esposa para dali a alguns dias. Embora fosse nosso primeiro encontro social, parecia que nos conhecíamos há anos. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Falamos de tudo, de esportes e teatro, a restaurantes e questões socioeconômicas. Falamos do mundo em transformação, ficamos conversando bastante tempo sobre como a maioria dos americanos tem pouca ou nenhuma poupança para a aposentadoria, bem como sobre a quase falência da Seguridade Social e do Medicare. Meus filhos teriam de financiar a aposentadoria dos 75 milhões de baby boomers. Ficamos imaginando se as pessoas percebem como é arriscado depender de planos de pensão. A preocupação principal de Robert era o hiato crescente entre os que têm e os que não têm, nos Estados Unidos e nos outros países. Empresário autodidata que viajava em torno do mundo para fazer investimentos, Robert tinha conseguido se aposentar aos 47 anos. Ele saiu do conforto da aposentadoria porque tinha a mesma preocupação que eu tinha em relação a meus filhos. Ele sabe que o mundo mudou, mas que a educação não mudou com ele. Na opinião de Robert, as crianças passam anos em um sistema educacional ultrapassado, estudando matérias que jamais usarão, preparando-se para um mundo que não existe mais. Hoje, o conselho mais perigoso que se pode dar a um garoto é: vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego seguro. Ele gosta de dizer: este velho conselho é um mau conselho. Se você pudesse ver o que está acontecendo na Ásia, na Europa, na América do Sul, estaria tão preocupado quanto eu. É um mau conselho, acredita ele. Porque se você quer que seu filho tenha um futuro financeiro seguro, ele não pode jogar pelas velhas regras. É arriscado demais. Perguntei então o que ele entendia por velhas regras. As pessoas como eu jogam por regras diferentes das suas, disse. O que acontece quando uma grande empresa anuncia um downsizing? As pessoas são demitidas, respondi. As famílias sofrem, o desemprego aumenta. Sim, mas o que acontece com a empresa, em especial com uma empresa de capital aberto que tem ações na bolsa? Em geral, o preço das ações aumenta quando se anuncia o downsizing. Respondi. O mercado gosta de quando uma empresa reduz seus custos salariais, seja mediante automação, seja apenas racionalizando o uso da mão de obra. Certo, respondeu ele. E quando o preço das ações aumenta, as pessoas como eu, os acionistas, ficam mais ricas. Isso é o que quero dizer sobre regras diferentes. Os empregados perdem, os proprietários e os investidores ganham. Robert estava descrevendo não apenas a diferença entre empregado e empregador, mas também entre controlar seu próprio destino e entregar esse controle a alguém. Mas para a maioria das pessoas é difícil entender por que isso acontece, disse eu. Elas só pensam que isso não é justo. É por isso que é uma besteira falar para uma criança simplesmente tenha uma boa instrução, disse. É besteira imaginar que a formação oferecida pelo sistema de ensino preparará seus filhos para o mundo que eles encontrarão depois de formados. As crianças precisam de mais educação, uma instrução diferente. Elas precisam conhecer as regras diferentes. Robert continuou.
Há as regras seguidas pelos ricos e há as regras seguidas pelos outros, 95% da população, disse. E os 95% aprendem essas regras em casa e na escola. É por isso que hoje é tão arriscado dizer a uma criança simplesmente: estude bastante e procure um emprego. Hoje, uma criança precisa de uma formação mais sofisticada e o sistema corrente não está atendendo a essa necessidade. Não estou preocupado com quantos computadores há na sala de aula ou com quanto as escolas gastam. Como o sistema educacional pode ensinar o que não conhece? E como os pais podem ensinar a seus filhos o que a escola não ensina? Como você pode ensinar contabilidade para uma criança? Ela não achará aborrecido? E como os pais podem ensinar a investir se eles próprios são avessos ao risco? Em vez de ensinar a meus filhos a buscar segurança, decidi que o melhor era ensiná-los a ficar espertos. Então, como é que você ensinaria a uma criança sobre tudo isso de que estamos falando? Perguntei a Robert. Como podemos facilitar a tarefa dos pais, especialmente quando eles próprios não sabem do que se trata? Escrevi um livro sobre o assunto, foi sua resposta. E onde está? Em meu computador. Está lá há anos, em pedaços. De vez em quando acrescento algo, mas nunca consegui organizar o material. Comecei a escrevê-lo depois que meu outro livro virou best-seller, mas nunca acabei o livro novo. Só tenho pedaços. Eu estava em pedaços mesmo. Depois de ler os capítulos, achei que o livro tinha méritos e que deveria ser publicado, sobretudo nesses tempos em transformação. Concordei em ser coautora do livro de Robert. Perguntei-lhe de quanta informação financeira ele achava que uma criança precisaria. Ele falou que dependeria da criança. Ele sabia que desde garoto queria ser rico e teve a felicidade de encontrar uma figura paterna que era rica e que quis orientá-lo. A educação é o fundamento do sucesso, disse Robert. Da mesma forma que as habilidades acadêmicas são importantes, as habilidades financeiras e de comunicação também o são. O que se segue é a história de dois pais de Robert, um rico e o outro pobre, mostrando as habilidades que ele desenvolveu ao longo de uma vida. O contraste entre os dois pais oferece uma perspectiva importante. Apoiei, editei e compilei este livro. Para os contadores que o lerem, peço que suspendam seus conhecimentos acadêmicos e abram as suas mentes às teorias apresentadas por Robert. Embora muitas delas contestem os próprios princípios contábeis geralmente aceitos, elas oferecem uma valiosa percepção da forma como os verdadeiros investidores analisam suas decisões de investimento. Quando nós, como pais, aconselhamos nossos filhos a ir para a escola, estudar muito e obter um bom emprego, fazemos isso muitas vezes em decorrência de um hábito cultural. Sempre foi certo fazer isso. Quando encontrei Robert, suas ideias de início me espantaram. Tendo sido criado por dois pais, ele foi ensinado a procurar dois objetivos diferentes. Seu pai instruído o aconselhava a trabalhar para uma grande empresa. Seu pai rico o aconselhava a ser dono de uma grande empresa. Ambas as trajetórias de vida exigiam instrução, mas os objetos de estudo eram completamente diferentes. Seu pai instruído o incentivava a ser uma pessoa instruída. Seu pai rico o incentivava a contratar pessoas instruídas. Ter dois pais causou muitos problemas. O pai verdadeiro de Robert era superintendente de educação no estado do Havaí. Quando Robert estava com 16 anos, a ameaça de se você não tirar boas notas, você não vai conseguir um bom emprego tinha pouco efeito. Ele já sabia que sua trajetória era ser dono de empresas, não trabalhar para elas. De fato, se ele não houvesse tido no curso secundário um orientador escolar sábio e persistente, poderia não ter continuado os estudos. Ele admite isso. Estava ansioso para começar a acumular seus ativos, mas finalmente concordou que uma educação superior também lhe seria útil. Na verdade, as ideias deste livro são provavelmente muito extremas e radicais para a maioria dos pais. Alguns estão tendo dificuldades até para manter seus filhos na escola. Mas, à luz de nossos tempos em transformação, como pais, precisamos estar abertos a ideias novas e ousadas. Incentivar filhos a serem empregados é aconselhar nossos filhos a pagar mais do que uma justa parcela em impostos ao longo da vida, com pouca ou nenhuma esperança de uma aposentadoria.
De fato, a maioria das famílias trabalha de janeiro a meados de maio para o governo, apenas para cobrir seus impostos. São necessárias novas ideias e este livro as oferece. Robert afirma que os ricos educam seus filhos de forma diferente. Eles ensinam aos filhos em casa, em volta da mesa de jantar. Essas ideias podem não ser aquelas que você escolheria para discutir com seus filhos, mas obrigada por olhar para elas. E eu o aconselho a continuar buscando. Em minha opinião, como mãe e auditora independente, o conceito de simplesmente ter boas notas e achar um bom emprego é uma ideia velha. Precisamos de novas ideias e de uma educação diferente. Talvez falar para seus filhos sobre lutar para serem bons funcionários e criarem sua própria empresa de investimentos não seja uma ideia tão má. Espero, como mãe, que este livro auxilie outros pais. Robert espera poder informar a outras pessoas que qualquer um pode alcançar a prosperidade se decidir fazê-lo. Se você for um jardineiro ou um porteiro ou até um desempregado, você tem a capacidade de instruir-se e de ensinar a quem você ama a cuidar de si próprio financeiramente. Lembre-se que a inteligência financeira é o processo mental pelo qual resolvemos nossos problemas financeiros. Hoje estamos enfrentando mudanças globais e tecnológicas iguais ou até maiores que as ocorridas anteriormente. Ninguém tem uma bola de cristal, mas um fato é certo: à nossa frente descortinam-se mudanças que estão além da nossa realidade. Quem sabe o que o futuro nos trará? Mas aconteça o que acontecer, temos duas escolhas fundamentais: a segurança ou a inteligência. Preparamos preparando-nos, instruindo-nos e despertando o nosso gênio financeiro e o das nossas crianças. Sharon Lecter. Capítulo 1: Pai Rico, Pai Pobre, por Robert Kiyosaki. Tive dois pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha o PhD e fizeram um curso universitário de graduação com duração de 4 anos em menos de dois. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago e para a Northwestern University, sempre com bolsa de estudos. O outro pai nunca concluiu o segundo grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiam rendas consideráveis, contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras. O outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Ambos me ofereceram conselhos, mas não aconselharam as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram os mesmos estudos. Se eu tivesse tido um único pai, teria tido de aceitar ou rejeitar seus conselhos. Tendo dois, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a visão de um homem pobre. Em vez de aceitar ou rejeitar simplesmente um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. O problema é que o homem o problema é que o homem rico ainda não era rico e o homem pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre dinheiro. Por exemplo, um dos pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro: a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Quando garoto, a influência de dois pais, ambos homens fortes, era uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como: por que ele fala isso? A respeito das afirmações dos pais. Teria sido muito mais simples falar: sim, ele está certo, concordo com isso, ou simplesmente rejeitar o ponto de vista dizendo: o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher por mim mesmo se mostrou muito valioso no longo prazo.
que não se tratou simplesmente da aceitação ou da rejeição de um ponto de vista único. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa nem na escola. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com nossos pais. O que pode dizer um pai pobre a respeito do dinheiro para seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas com uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Isso foi aprendido pelo filho em sua tenra idade. O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de banco e contadores inteligentes que tiveram ótimas notas quando estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa impressionante dívida nacional se deve, em boa medida, a políticos e funcionários públicos muito instruídos que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área do dinheiro. Muitas vezes penso no novo milênio e imagino o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência financeira e médica. Eles se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o Medicare e a Seguridade Social ficarem sem dinheiro? Como uma nação sobreviverá se ensinar sobre dinheiro continuar sendo tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre? Como tive dois pais a me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles e, ao fazê-lo, percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar: não dá para comprar isso. O outro proibia o uso dessas palavras, insistia que eu falasse: o que posso fazer para comprar isso? Num caso, temos uma afirmação, no outro, uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro o obriga você a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente não dá para comprar isso, seu cérebro para de trabalhar. Ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você mantém seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprasse tudo o que desejasse. Ele se incentivava fanaticamente que exercitasse minha mente, o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu o exercito. Quando fica mais forte, mais dinheiro ganho. Ele acreditava que repetir mecanicamente não dá para comprar isso era um sinal de preguiça mental. Embora ambos os pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr seu cérebro a dormir quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha o costume de exercitar o seu cérebro. O resultado era que, ao longo do tempo, um dos pais ficava mais forte financeiramente e o outro enfraquecia. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares, enquanto a outra senta no sofá e fica assistindo à televisão. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter boa saúde, e o exercício mental adequado aumenta suas chances de ficar rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. Meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender aos menos afortunados. O outro dizia: os impostos punem os que produzem e recompensam os que não produzem. Um dos pais recomendava: estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava: estude arduamente para poder comprar uma boa empresa. Um dos pais dizia: não sou rico porque tenho filhos. O outro: tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse no assunto durante as refeições. Um dizia: em questões de dinheiro, seja cuidadoso, não se arrisque. O outro: aprenda a administrar o risco. Um recomendava: nossa casa é nosso maior investimento e nosso maior patrimônio. O outro: minha casa é uma dívida e se sua casa for seu maior investimento, você terá problemas. Ambos os pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles pagava suas contas em primeiro lugar, enquanto o outro as deixava para a última hora.
Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades. Estava sempre preocupado com os aumentos salariais, planos de aposentadoria, benefícios médicos, licenças de saúde, férias e outros benefícios. Ele ficava impressionado com dois de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviço ativo. Ele adorava a ideia de assistência médica e serviços de reembolso de alimentos que os militares ofereciam a seus aposentados. Ele também se empolgava com as cátedras vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia às vezes mais importante do que o próprio emprego. Dizia frequentemente: trabalhei muito para o governo, mereço essas mordomias. O outro pai acreditava na total autossuficiência financeira. Ele sempre se manifestava contra a mentalidade dos direitos e falava que isso estava criando pessoas fracas e financeiramente necessitadas. Ele dava muita ênfase à competência financeira. Um dos pais lutava para poupar alguns poucos dólares, o outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro me ensinou a fazer sólidos planos financeiros e de negócios, de modo que eu pudesse criar empregos. Ter dois pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Por exemplo, meu pai pobre sempre me dizia: nunca vou ficar rico. E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como: sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isto. Mesmo que estivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário, ser pobre é algo eterno. Meu pai pobre dizia: não ligo para dinheiro, ou o dinheiro não é tão importante. Meu pai rico sempre dizia: dinheiro é poder. O poder de nossos pensamentos nunca poderá ser medido ou avaliado, mas desde jovem se tornou óbvio para mim a tomada de consciência de meus pensamentos e da forma como me expressava. Observei que meu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa de seus pensamentos e ações. Quando garoto, tendo dois pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar como meus. A quem ouviria? A meu pai rico ou a meu pai pobre? Eram ambos, embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quanto ao que era importante aprender. Um queria que eu estudasse arduamente, me formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar pelo dinheiro. Ele queria que eu estudasse para me tornar um profissional, um advogado ou um contador, ou que fosse para uma faculdade de administração para obter um MBA. O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro e para aprender como fazê-lo trabalhar para mim. Não trabalho por dinheiro, como costumava repetir uma e outra vez. O dinheiro trabalha para mim. Com 9 anos, resolvi ouvir e aprender com meu pai rico tudo sobre dinheiro. Optei por não dar ouvidos a meu pai pobre, mesmo que fosse ele quem possuísse todos os títulos universitários. Uma lição de Robert Frost. Robert Frost é meu poeta favorito. Embora goste de muitas de suas poesias, minha preferida é The Road Not Taken. Quase todos os dias eu recordo suas lições. A estrada não tomada. Duas estradas divergiram em uma floresta amarela, e desculpe não poder viajar os dois, e seja um viajante por muito tempo, e isso fez toda a diferença. No correr dos anos, pensei muitas vezes no poema de Robert Frost. Ao escolher não dar atenção aos conselhos e atitudes quanto a dinheiro de meu pai muito instruído, tomei uma decisão dolorosa, mas foi uma decisão que determinou o resto da minha vida. Com a decisão de quanto a quem dar ouvidos, teve início minha educação sobre dinheiro.
Meu pai rico me deu lições ao longo de um período de 30 anos, até que cheguei aos 39 anos de idade. Suas lições pararam quando ele percebeu que eu conhecia e entendia plenamente o que ele estava tentando martelar na minha cabeça, às vezes bastante dura. O dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é a instrução financeira. O dinheiro vem e vai, mas se você tiver sido educado quanto ao funcionamento de dinheiro, você adquire poder sobre ele e pode começar a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não funciona é porque a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu como o dinheiro funciona, e assim passam suas vidas trabalhando pelo dinheiro. Como comecei com apenas 9 anos, as lições de meu pai rico me ensinou foram simples. E quando tudo foi dito e tudo foi feito, encontramos apenas 6 lições, repetidas ao longo de 30 anos. Este livro trata dessas 6 lições, expostas da maneira mais simples possível, da forma como meu pai rico as passou para mim. Essas lições não pretendem ser respostas e sim marcos, marcos que ajudarão você e seus filhos a enriquecerem, não importa o que aconteça em um mundo de crescente mudança e incerteza. Lição 1: os ricos não trabalham pelo dinheiro. Lição 2: para que alfabetização financeira? Lição 3: cuide dos seus negócios. Lição 4: a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Lição 5: os ricos inventam dinheiro. Lição 6: trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Capítulo 2. Lição 1: os ricos não trabalham pelo dinheiro. Pai, como é que a gente fica rico? Meu pai largou o jornal. Por que você quer ficar rico, filho? Porque a mãe do Jimmy chegou hoje num Cadillac novo e eles iam passar o fim de semana na praia. Ele chamou 3 amiguinhos, mas o Mike e eu não fomos convidados. Eles disseram que não chamavam a gente porque éramos garotos pobres. Falaram isso mesmo? Perguntou meu pai, incrédulo. Falaram mesmo, respondi magoado. Meu pai balançou a cabeça em silêncio, ajeitou os óculos e voltou para a leitura do jornal. Fiquei esperando a resposta. Era o ano de 1956. Eu tinha 9 anos. Por algum golpe de sorte, eu frequentava a mesma escola pública onde estudavam os filhos dos ricos. A cidade vivia especialmente em função das usinas de açúcar. Os gerentes das usinas e as pessoas influentes da cidade, como médicos, proprietários de estabelecimentos comerciais e gerentes de bancos, matriculavam seus filhos nessa escola. Terminado o primeiro grau, estes iam em geral para os colégios particulares. Eu fazia parte dessa escola porque minha família morava num lado da rua. Se morasse do outro lado, eu teria ido para uma escola diferente e meus colegas seriam de mais famílias parecidas com a minha. Concluído o primeiro grau, estes garotos e eu faríamos o segundo grau também em escolas públicas. Não haveria colégios particulares para eles ou para mim. Meu pai finalmente largou o jornal. Senti que estava pensando. Filho, começou lentamente, se você quiser ficar rico, você tem que aprender a ganhar dinheiro. E como ganho dinheiro? Perguntei. Use sua cabeça, filho, respondeu sorrindo, o que na verdade queria dizer: isso é tudo que vou dizer. Não, ou não sei a resposta, de modo que não me perturbe. Forma-se uma parceria. Na manhã seguinte, contei para meu melhor amigo Mike o que meu pai tinha me falado. Tenho a impressão de que Mike e eu éramos os únicos garotos pobres da escola. Também Mike estava nesta escola por um golpe de sorte. Alguém tinha traçado aleatoriamente a linha divisória dos distritos escolares, e nós acabamos na escola de garotos ricos. Não éramos pobres de verdade, mas sentíamos como se fôssemos porque os demais garotos tinham luvas de beisebol novas, bicicletas novas, tudo novo. Mãe e pai nos davam o básico: comida, teto e roupa. Mas isso era tudo. Meu pai costumava falar: se você quiser alguma coisa, trabalhe para obtê-la. Queríamos muitas coisas, mas não havia muito trabalho disponível para garotos de 9 anos. Então, como ganhamos dinheiro? Perguntou Mike. Não sei, respondi. Mas você quer ser meu sócio? Ele concordou e naquele sábado de manhã, Mike se tornou meu primeiro sócio nos negócios. Gastamos toda a manhã imaginando formas de ganhar dinheiro. De vez em quando falávamos dos caras legais que estavam se divertindo na casa de praia de Jimmy.
Sentíamos uma certa mágoa, mas era uma mágoa boa, pois nos inspirou a ficar pensando em como ganhar dinheiro. Finalmente, nessa tarde, um lampejo surgiu em nossas mentes. Era uma ideia que Mike havia tirado do livro de ciências que lera. Empolgados, demos um aperto de mãos e a sociedade agora tinha um objetivo. Durante as semanas seguintes, Mike e eu percorremos a vizinhança pedindo aos vizinhos que guardassem para nós os tubos vazios de pasta de dentes. Intrigados, muitos adultos concordavam sorrindo. Alguns perguntavam o que estávamos fazendo. Respondíamos: não dá para contar, é um segredo de negócios. Conforme as semanas passavam, mamãe ficava nervosa. Tínhamos escolhido um lugar perto da máquina de lavar roupas para estocar nossa matéria-prima. Numa caixa de papelão que contivera vidros de molho de tomate, acumulava-se nossa pilha de tubos de pasta de dentes usados. Finalmente, mamãe deu uma bronca. Não aguentava mais ver aquele monte de tubos espremidos na maior confusão. O que vocês estão fazendo, garotos? Perguntou. E não me venham novamente com a desculpa de que é um segredo de negócios. Dei um jeito nessa bagunça ou jogo tudo fora. Mike e eu argumentamos, explicamos que em breve teríamos o suficiente para começar a produção. Dissemos que estávamos esperando que alguns vizinhos acabassem de usar suas pastas para que pudéssemos recolher os tubos. Mamãe nos deu uma semana de prazo. Antecipamos a data de início da produção. A pressão aumentava. Minha primeira sociedade já estava sendo ameaçada por uma notificação de despejo do nosso armazém, feita por minha própria mãe. Mike se encarregou de apressar o consumo das pastas, informando que os dentistas recomendavam a escovação mais frequente dos dentes. Comecei a instalar a linha de produção. Um dia meu pai chegou em casa com um amigo para mostrar como os garotos operavam a linha de produção a todo vapor, perto da garagem. Por todo lugar havia uma fina poeira branca. Numa mesa comprida se alinhavam embalagens de leite trazidas da escola e do forno japonês da família. As brasas do carvão brilhavam, gerando o máximo de calor. Papai caminhava com cuidado. O carro foi estacionado próximo ao portão da rua, porque a linha de produção estava na frente da porta da garagem. Quando ele e seu amigo se aproximaram, viram numa vasilha de aço em cima das brasas e dentro dela os tubos de pasta de dente derretiam. Naquela época não havia tubos de pasta de dentes de plástico, eles eram de chumbo. Por isso, depois que a pintura queimava, os tubos dentro da vasilha derretiam até ficarem líquidos. Com a ajuda do pegador de panela da mamãe, nós despejávamos o chumbo derretido através de um pequeno furo nas embalagens de leite, que estavam recheadas de gesso. O pó branco do gesso, que ainda não fora misturado à água, estava por toda a parte. Como tínhamos pressa, tínhamos derrubado o saco de gesso e parecia que toda a área fora atingida por uma nevasca. As embalagens de leite vazias serviam para fazer moldes de gesso. Meu pai e seu amigo nos observavam enquanto vertíamos o chumbo derretido num pequeno buraco no topo de um cubo de gesso. Cuidado, disse meu pai. Fiz que sim com a cabeça sem olhar para cima. Quando terminei de colocar o chumbo derretido, larguei a vasilha e sorri para meu pai. O que vocês estão fazendo? Perguntou com um sorriso cauteloso. Estamos fazendo o que você me mandou fazer. Estamos nos tornando ricos. Respondi. Somos sócios, disse Mike sorrindo e balançando a cabeça. E o que há nesses moldes de gesso? Perguntou o papai. Veja, falei. Essa vai ser uma boa fornada. Com um pequeno martelo, bati no selo que dividia o cubo em dois. Com cuidado, puxei a parte de cima do molde de gesso e uma moedinha de chumbo caiu. Minha nossa, falou o papai. Eles estão cunhando moedinhas de chumbo. Certo, falou Mike. Estamos fazendo o que o senhor disse. Estamos fazendo dinheiro. O amigo de meu pai se virou e caiu na gargalhada. Meu pai sorriu e balançou a cabeça. À sua frente estavam, além do fogo e da caixa de tubos de pasta de dentes vazios, dois garotos cobertos por uma poeira branca rindo de orelha a orelha. Meu pai pediu que largássemos tudo e nos sentássemos com ele no degrau da frente de casa. Sorrindo, nos explicou carinhosamente o que significava a palavra falsificação. Nossos sonhos estavam desfeitos. Você quer dizer que isto é ilegal? Perguntou Mike com um soluço na voz. Deixe eles, disse o amigo de meu pai. Eles podem estar desenvolvendo um talento natural. Meu pai olhou para ele furioso.
Sim, é ilegal, falou o papai calmamente. Mas vocês demonstraram muita criatividade e ideias originais. Continuem, estou orgulhoso de vocês. Desapontados, Mike e eu ficamos sentados uns 20 minutos antes de começarmos a arrumar a bagunça. O negócio foi encerrado no próprio dia da inauguração. Varrendo a poeira, olhei para Mike e falei: Acho que Jimmy e os amigos dele estavam certos, somos pobres. Quando falei isso, meu pai já estava saindo. Garotos, falou, vocês só serão pobres se desistirem. O mais importante é que fizeram alguma coisa. Muitas pessoas falam e sonham em ficar ricas. Vocês fizeram alguma coisa. Estou muito orgulhoso de vocês. Repito, continuem, não desistam. Mike e eu ficamos quietos, calados. Eram palavras simpáticas, mas nós ainda não sabíamos o que fazer. Então, por que você não é rico, papai? Perguntei. Porque resolvi ser professor. Os professores não estão muito preocupados em ficar ricos. Nós gostamos de ensinar. Gostaria de poder ajudar vocês, mas na verdade não sei como ganhar dinheiro. Mike e eu voltamos à arrumação. É, falou meu pai. Se vocês querem aprender como enriquecer, não perguntem para mim. Falem com seu pai, Mike. Meu pai? Perguntou Mike surpreso. Sim, seu pai, repetiu o papai com um sorriso. Seu pai e eu temos conta no mesmo banco e o gerente está encantado com seu pai. Ele me disse várias vezes que seu pai é brilhante quando se trata de ganhar dinheiro. Meu pai? Repetiu Mike incrédulo. Então por que não temos uma casa bonita, um carrão, como os garotos ricos da escola? Um carrão e uma casa bonita não querem necessariamente dizer que você é rico ou que tem muito dinheiro, respondeu papai. O pai de Jimmy trabalha na usina. Ele não é muito diferente de mim. Ele trabalha para uma empresa e eu trabalho para o governo. A empresa compra o carro para ele. Se a usina tiver problemas financeiros, o pai de Jimmy pode acabar sem nada. Seu pai é diferente, Mike. Ele parece estar construindo um império e desconfio que em alguns anos ele será um homem muito rico. Ao ouvir isso, Mike e eu nos empolgamos novamente. Mas dispostos, limpamos a confusão provocada por nosso defunto negócio. Enquanto limpávamos, fazíamos planos sobre quando e onde falar com o pai de Mike. O problema é que o pai de Mike trabalhava muito e às vezes chegava muito tarde em casa. Ele era dono de armazéns, de uma empresa de construção e de uma cadeia de lojas e 3 restaurantes. Eram os restaurantes que o faziam voltar para casa tarde. Acabada a limpeza, Mike se despediu. Ele iria falar com seu pai à noite e perguntar se este queria nos ensinar a ficar ricos. Mike prometeu me ligar assim que tivesse uma resposta, mesmo que fosse tarde. Às 8h30, o telefone tocou. Ok, falei, sábado que vem, e desliguei. O pai de Mike concordara em conversar conosco. Às 7h30 de sábado, peguei o ônibus para o lado pobre da cidade. Começam as lições. Vou pagar a vocês 10 centavos por hora, mesmo pelos padrões de remuneração vigentes em 1956, era pouco. Michael e eu encontramos seu pai às 8 da manhã e ele estava ocupado e trabalhando há mais de uma hora. Seu supervisor de construções já estava saindo na caminhonete quando entrei naquele lar simples, pequeno, arrumado. Mike me esperava na porta. Papai está no telefone e ele falou para esperar na varanda dos fundos, disse Mike ao abrir a porta. O antigo assoalho de madeira chiou quando passei pela soleira da velha casa. Do lado de fora havia um capacho simples escondendo os muitos anos de uso e os incontáveis passos que suportara. Apesar de limpo, precisava ser substituído. Quando entrei na sala estreita, senti claustrofobia. O cômodo estava mobiliado com móveis que hoje seriam objeto de colecionadores. Duas mulheres estavam sentadas no sofá, eram um pouco mais velhas do que a minha mãe. Em frente às mulheres estava um homem em trajes de trabalhador. Ele vestia calça e camisa caques, bem passados, mas não engomados, e a calça e botas de trabalho bem engraxadas. Deveria ser uns 10 anos mais velho que papai. Diria que uns 45 anos. Eles sorriram quando Mike e eu passamos em direção à cozinha, de onde se saía para um pátio dos fundos. Timidamente devolvi o sorriso. Quem são eles? Perguntei. Ah, eles trabalham para o papai. O mais velho dirige seus armazéns e as mulheres são gerentes dos restaurantes. E você já viu o supervisor das construções, que está trabalhando em seu projeto rodoviário, a uns 80 quilômetros daqui.
O outro, supervisor, que cuida da construção das casas, saiu antes de você chegar. Isso acontece o tempo todo? Perguntei. Nem sempre, mas muitas vezes, disse Mike sorrindo enquanto puxava a cadeira para sentar perto de mim. Perguntei ao papai se ele vai nos ensinar a ganhar dinheiro, disse Mike. E o que ele respondeu? Perguntei com cautelosa curiosidade. Bom, primeiro me encarou com uma expressão engraçada e então falou que iria nos fazer uma oferta. Oh, respondi, balançando a cadeira para trás em direção à parede. A cadeira em que sentava se sustentava nos pés de trás. Mike fazia o mesmo. Você sabe o que ele vai nos oferecer? Perguntei. Não, mas a gente já vai descobrir. De repente, o pai de Mike passou pela porta da tela e pisou no alpendre. Mike e eu pulamos, ficando em pé não por respeito, mas pelo susto que levamos. Prontos, garotos? Perguntou o pai de Mike, puxando uma cadeira para sentar perto de nós. Fizemos que sim com a cabeça e aproximamos as cadeiras. Ele era um homem grande, com cerca de 1,80 m e 100 quilos. Meu pai era mais alto, pesava mais ou menos o mesmo e era 5 anos mais velho do que o pai de Mike. Eles eram, de certo modo, parecidos, embora de origem étnicas diferentes. Talvez tivessem energias semelhantes. Mike falou que você quer aprender a ganhar dinheiro. É isso mesmo, Robert? Rapidamente assenti com a cabeça. Não sem uma pequena sensação de intimidação. Senti muito poder por trás de suas palavras e de seu sorriso. Muito bem, eis a minha oferta. Vou ensinar a vocês, mas não como em uma sala de aula. Vocês trabalham para mim, eu ensino vocês. Vocês não trabalham para mim, eu não ensino a vocês. Posso ensinar mais rápido se trabalharem, e não fico perdendo tempo só se ficarem sentados escutando, como fazem na escola. Esta é minha oferta, é pegar ou largar. Posso fazer uma pergunta antes? Falei. Não, é pegar ou largar. Tenho trabalho demais para perder tempo. De qualquer modo, se você não puder se decidir logo, não vai aprender nunca a ganhar dinheiro. As oportunidades vêm e vão. Ser capaz de tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. Você tem a oportunidade que pediu. As aulas começam em 10 segundos, respondeu o pai de Mike com um sorriso incentivador. Topo, respondi. Topo, respondeu Mike. Bom, falou o pai de Mike, a senhora Martin vai chegar daqui a 10 minutos. Depois que eu conversar com ela, vocês a acompanham até minha lojinha e já podem começar. Vou lhes pagar 10 centavos por hora e vocês terão de trabalhar 3 horas todo sábado. Mas hoje tem o jogo de beisebol, falei. O pai de Mike abaixou a voz e falou com seriedade. É pegar ou largar, disse. Topo. Respondi, decidindo trabalhar em lugar de jogar beisebol. 30 centavos depois. Às 9 horas de uma bela manhã de sábado, Mike e eu estávamos trabalhando para a senhora Martin. Ela era uma mulher bondosa e paciente. Sempre dizia que eu e Mike a lembrávamos de seus 2 filhos que já estavam crescidos e não moravam com ela. Apesar de bondosa, ela acreditava no trabalho árduo e nos fazia trabalhar. Era uma chefe rigorosa. Passávamos 3 horas pegando latas das prateleiras e espanando-as para depois recolocá-las no lugar. Era uma tarefa incrivelmente monótona. O pai de Mike, que eu chamo de meu pai rico, era dono de 9 dessas lojinhas com amplos estacionamentos. Eram as primeiras versões das lojas de conveniência. Nesses pequenos armazéns de bairro, as pessoas compravam artigos como leite, pão, manteiga e cigarros. O problema é que no Havaí, e isto aconteceu antes do ar-condicionado, não se podia fechar a porta das lojas por causa do calor. Nestas, havia 2 amplas portas que davam para a rua e para o estacionamento. Cada vez que um carro passava ou estacionava, levantava a poeira que se acumulava nas prateleiras. Portanto, tínhamos um emprego que duraria enquanto não houvesse ar-condicionado. Durante 3 semanas, Mike e eu comparecemos aos sábados à loja da senhora Martin e trabalhamos durante 3 horas. Ao meio-dia terminava nosso trabalho e ela nos dava 3 pratinhas de 10 centavos. Mas nem aos 9 anos, em meados da década de 1950, 30 centavos era algo muito empolgante. Na época, um gibi custava 10 centavos, de modo que, em geral, eu gastava meu dinheiro com revistas em quadrinhos e voltava para casa. Na quarta-feira da quarta semana, eu já estava a fim de largar. Tinha concordado em trabalhar só porque queria aprender a ganhar dinheiro como
o pai de Mike, mas agora era um escravo por 10 centavos a hora. E ainda por cima, não tinha voltado a ver o pai de Mike desde aquele sábado. Desisto, falei para Mike na hora do almoço. O almoço da escola era horrível. A escola era monótona e agora já nem podia esperar pelos sábados. Mas o que estava me perturbando eram os 30 centavos. Desta vez, Mike sorriu. De que é que você está rindo? Perguntei zangado e frustrado. Papai falou que isso ia acontecer. Ele disse para você procurá-lo quando estivesse a fim de largar. O quê? Disse indignado. Ele está esperando que eu fique saturado? Por aí, falou Mike. O papai é meio diferente. Ele ensina de modo diferente do seu pai. Seu pai e sua mãe falam muito. Meu pai é tranquilo e caladão. Espere até sábado. Vou falar para ele que você está a fim de largar. Você está dizendo que eu fui enrolado? Não, não é isso. Mas pode ser, papai vai explicar no sábado. Fazendo fila no sábado. Estava pronto e preparado para enfrentá-lo. Até meu pai de verdade estava furioso com ele. Meu verdadeiro pai, aquele que chamo de pai pobre, pensou que meu pai rico estava infringindo a legislação sobre trabalho de menores e deveria ser investigado. Meu instruído pai, pobre, me falou que eu deveria exigir o que merecia, pelo menos 25 centavos por hora. Falou ainda que se não conseguisse o aumento, deveria me demitir imediatamente. De qualquer maneira, você não precisa dessa droga de emprego, falou meu pai pobre, indignado. Às 8 horas da manhã de sábado, eu estava entrando pela velha porta da casa de Mike. Sente e espera na fila, falou o pai de Mike quando entrei. Ele então se virou e foi para o pequeno escritório que ficava junto de um quarto de dormir. Olhei em volta e não vi Mike em algum lugar algum. Achando tudo meio esquisito, sentei perto daquelas duas mulheres, as mesmas que estavam lá 3 semanas antes. Elas sorriram e me deram um lugar no sofá. Passaram-se 45 minutos e eu estava possesso. As duas mulheres já tinham falado com ele e saído há meia hora. Um senhor mais velho ficou lá 20 minutos e foi embora. A casa estava vazia e eu sentado na sala antiquada, escura, uma bela manhã do Havaí, esperando para falar com um avarento explorador de menores. Podia ouvi-lo se movimentando no escritório, falando ao telefone e me ignorando. Queria sair dali, mas por alguma razão fiquei. Finalmente, 15 minutos depois, exatamente às 9 horas, o pai rico apareceu sem dizer palavra e fez-me um sinal com a mão para entrar no modesto escritório. Parece que você está querendo um aumento ou vai largar, falou o pai rico rodando a cadeira giratória. Bem, o senhor não está cumprindo sua parte do acordo. Falei quase em prantos. Para um garoto de 9 anos, era de fato apavorante confrontar um adulto. O senhor falou que, se eu trabalhasse para o senhor ia me ensinar. Eu trabalhei, dei duro, larguei meus jogos de beisebol para trabalhar, e o senhor não cumpriu sua palavra. Não me ensinou nada. O senhor é um desonesto, como todo mundo fala. O senhor é ganancioso. O senhor quer todo o dinheiro e não se preocupa com seus empregados. O senhor me deixou esperando e não me respeita. Eu sou apenas um garoto e mereço ser tratado melhor. De sua cadeira giratória, as mãos no queixo, o pai rico me fitava. Parecia que estava me estudando. É, nada mal, falou. Em menos de um mês você já se parece como a maioria dos meus empregados. O quê? Exclamei. Como não entendia o que ele estava falando, continuei reclamando. Pensei que o senhor ia cumprir sua parte do acordo e me ensinar. Em lugar disso, o senhor quer me torturar? Isso é cruel, muito cruel. Estou lhe ensinando, falou calmamente o pai rico. O que o senhor me ensinou? Nada, repliquei furioso. Nem falou comigo depois que eu aceitei trabalhar por uma merreca. 10 centavos por hora. Eu devia denunciar o senhor ao governo. Existem leis sobre o trabalho infantil. O senhor sabe disso. Meu pai trabalha para o governo. Uau, disse pai rico. Agora você parece com a maioria das pessoas que trabalharam para mim. Pessoas que eu mandei embora ou que se demitiram. O que o senhor tem a me dizer? Questionei, sentindo-me muito corajoso para um moleque. O senhor mentiu para mim. Trabalhei e o senhor não manteve sua palavra. Não me ensinou nada. E como você sabe que não lhe ensinei nada? Perguntou calmamente o pai rico. Bom, o senhor nunca falou comigo. Trabalhei 3 semanas e o senhor não me ensinou nada, disse com cara de zangado. Ensinar quer dizer falar ou dar uma aula? Perguntou o pai rico. Sim, lógico. É assim que a escola ensina? Ele disse sorrindo, mas não é assim que a vida ensina você.
E eu diria que a vida é o melhor dos mestres. Na maioria das vezes, a vida não fala com você. É mais como se ela lhe desse um empurrão. Cada empurrão é a vida dizendo: acorde, quero que você aprenda alguma coisa. Do que este cara está falando? Pensei com meus botões. A vida me empurrando era a vida falando algo comigo? Agora tinha certeza que deveria largar o emprego. Eu estava falando com alguém que não regulava bem. Se você aprender as lições da vida, vai se dar bem. Se não, a vida vai continuar dando trancos em você. Alguns apenas deixam a vida continuar batendo neles, outros ficam zangados e batem de volta. Mas eles batem no patrão ou no emprego, no marido ou na mulher. Eles não sabem que é a vida que está batendo. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Eles recebem satisfeitos os trancos da vida. Para estes, isto quer dizer que precisam e querem aprender alguma coisa. Eles aprendem e prosseguem em frente, a maioria desiste e uns poucos, como você, lutam. Pai Rico ficou em pé e fechou a velha janela de madeira que precisava de conserto. Continuou: se você aprender essa lição, você se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se você não aprender, passará a vida culpando um emprego, um baixo salário ou seu chefe pelos seus problemas. Passará a sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva seus problemas de dinheiro. Pai Rico olhou para mim a fim de verificar se eu ainda estava ouvindo. Seus olhos encontraram os meus. Estabeleceu-se uma comunicação entre nossos olhares. Finalmente me afastei ao perceber que tinha assimilado essa última mensagem. Sabia que ele estava certo. Eu o estava culpando e eu tinha perdido para aprender. Eu estava lutando. Pai Rico continuou. Se for o tipo de pessoa que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for uma pessoa assim, passará sua vida buscando segurança, fazendo as coisas certas, esperando por algo que nunca vai acontecer. E então morrerá como um velho rabugento, terá um monte de amigos que gostam de você, porque é um cara trabalhador. Você passa a vida na rotina, fazendo as coisas certas. Mas a verdade é que a vida o leva à submissão. No fundo, você tem pavor de se arriscar. Queria, na verdade, vencer, mas o medo de perder é maior do que o entusiasmo da vitória. No íntimo, só você saberá que não foi atrás disso. Você escolheu a segurança. Nossos olhos voltaram a se encontrar. Por 10 segundos ficamos nos encarando e só depois que a mensagem foi recebida, nossos olhos se afastaram. O senhor estava me empurrando? Perguntei. Algumas pessoas achariam isso, sorriu o pai rico. Eu diria que apenas lhe mostrei o gostinho da vida. Que gostinho da vida? Respondi ainda zangado, mas agora curioso, pronto até para aprender. Vocês dois, garotos, foram as primeiras pessoas na vida que me pediram para lhes ensinar a ganhar dinheiro. Tenho mais de 150 empregados e nenhum deles me perguntou o que eu sei sobre dinheiro. Eles me pedem um emprego e um salário, mas nunca que lhes ensine sobre o dinheiro, de modo que a maioria deles passará os melhores anos de suas vidas trabalhando pelo dinheiro, sem entender realmente que é para que é que eles estão trabalhando. Eu estava ouvindo atentamente. Assim, quando Mike falou que você queria aprender como ganhar dinheiro, resolvi planejar um curso que se aproximasse da vida real. Eu poderia falar por horas, mas você não escutaria nada. Portanto, resolvi deixar que a vida batesse um pouco em você para que pudesse me escutar. É por isso que só pago 10 centavos. E qual é a lição que aprendi trabalhando por 10 centavos a hora? Perguntei. Que você é mesquinho e explora seus empregados? Pai Rico se inclinou para trás e soltou uma gargalhada. Finalmente, quando parou de rir, falou: é melhor que você mude o seu ponto de vista. Pare de culpar-me pensando que sou o problema. Se você pensa que eu sou o problema, então terá que modificar. Se perceber que você é o problema, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. A maioria das pessoas quer que todos no mundo mudem, menos elas próprias. Mas eu lhe digo, é mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Não entendo, falei. Não me culpe por seus problemas, falou o pai rico, dando sinais de impaciência. Mas o senhor só me paga 10 centavos.
E então o que você está aprendendo? Perguntou o pai rico com um sorriso. Que o senhor é mesquinho, respondi com uma risadinha. Está vendo, você acha que eu sou o problema, retrucou o pai rico. Mas o senhor é. Bem, continue assim e você não aprenderá nada. Pense que sou o problema, então quais são suas escolhas? Bem, se o senhor não me pagar mais, ou não me respeitar mais e me ensinar, eu largo tudo. Muito bem, disse pai rico. Isso é exatamente o que faz a maioria das pessoas. Elas se demitem e começam a procurar outro emprego, uma oportunidade melhor, um salário mais alto, pensando que um novo emprego ou um salário mais alto resolverão o problema. Não é o que acontece na maioria dos casos. Então, o que resolve o problema? Perguntei. Pegar esses miseráveis 10 centavos por hora e sorrir? Pai rico sorriu. Isso é o que fazem as outras pessoas. Apenas aceitam o pagamento sabendo que eles e suas famílias lutarão com dificuldades financeiras. Mas é tudo o que fazem, esperando um aumento na ilusão de que mais dinheiro resolverá o problema. A maioria se conforma e alguns procuram um segundo emprego, trabalhando mais, mas continuam aceitando um contra-cheque ínfimo. Fiquei olhando para o chão, começando a entender a lição que Pai Rico estava apresentando. Podia sentir que tinha um gostinho de vida. Finalmente olhei para cima e repeti a pergunta. Então, o que é que resolve o problema? Isto, disse-lhe me dando um ligeiro tapinho na cabeça. Essa coisa que está entre suas orelhas. Foi nesse momento que Pai Rico me mostrou o ponto de vista central que o separava de seus empregados e de meu pai pobre e que mais tarde o levou a tornar-se um dos homens mais ricos do Havaí, enquanto meu pai, muito instruído, mas pobre, lutou com problemas financeiros durante toda a sua vida. Era um ponto de vista singular que faz toda a diferença durante uma vida inteira. Pai Rico repetia de vez em quando esse ponto de vista que eu chamo de a primeira lição. Lição 1. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Naquela bela manhã de sábado, eu estava aprendendo um ponto de vista diferente daquele que meu pai pobre me ensinara. Aos 9 anos, eu percebia que ambos os pais queriam que eu aprendesse. Ambos me incentivavam a estudar, mas não as mesmas coisas. Meu pai, muito instruído, recomendava que fizesse o que ele fizera. Filho, quero que você estude muito, que tenha boas notas, para que você possa conseguir um bom emprego, seguro, em uma grande empresa que lhe traga grandes benefícios. Meu pai rico queria que eu aprendesse como funciona o dinheiro para que eu pudesse colocá-lo a trabalhar para mim. Essas lições eu aprenderia ao longo da vida sob sua orientação e não na sala de aula. Meu pai rico continuou a primeira lição. Fico contente em ver que você se enfureceu por trabalhar por 10 centavos a hora. Se não tivesse se zangado e tivesse aceitado isso satisfeito, teria de lhe dizer que não poderia ensinar nada. Veja, aprender de verdade exige energia, paixão e um desejo ardente. A raiva é uma grande parte dessa fórmula, pois a paixão é uma combinação de raiva e amor. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir seguras. Ou seja, não são conduzidas pela paixão, são conduzidas pelo medo. É por isso que elas aceitam um emprego com salário baixo? Perguntei. Sim, respondeu o pai rico. Algumas pessoas dizem que eu exploro os empregados porque não pago tanto quanto a usina de açúcar ou o governo. Eu digo que as pessoas se exploram a elas mesmas. O medo é delas, não meu. Mas o senhor não acha que deveria pagar mais para elas? Não tenho de fazê-lo, e além disso, mais dinheiro não vai resolver o problema. Veja seu pai, ele ganha bastante dinheiro e ainda assim não dá conta das despesas. A maioria das pessoas, se receber mais dinheiro, apenas passará a se endividar mais. Daí os 10 centavos por hora? Eu disse rindo, é parte da lição. Certo, sorriu o pai rico. Você vê, seu pai estudou muito de modo que conseguiu um salário alto, mas ele ainda tem problemas financeiros, porque nunca aprendeu nada sobre dinheiro na escola. E ainda por cima ele acredita em trabalhar pelo dinheiro. E o senhor não acredita? Perguntei. Não, de verdade, não, disse o pai rico. Se você quiser aprender a trabalhar pelo dinheiro, então fique na escola. É um bom lugar para aprender isso. Mas se você quer aprender como fazer o dinheiro trabalhar para você, então vou lhe ensinar como fazer isso. Mas só se você quiser aprender. Então todo mundo não quer aprender isso? Indaguei. Não, respondeu o pai rico. Simplesmente porque é mais fácil aprender a trabalhar pelo dinheiro.
em especial se o medo é a principal emoção quando se trata de discutir dinheiro. Não estou entendendo, retruquei, franzindo as sobrancelhas. Não se preocupe com isso por enquanto. Saiba apenas que é o medo que faz a maioria das pessoas trabalhar no emprego. O medo de não pagar as contas, o medo de ser mandado embora, o medo de não ter dinheiro suficiente, o medo de começar de novo. Esse é o preço de aprender uma profissão ou habilidade e então trabalhar pelo dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava do dinheiro e fica zangada com o patrão. Aprender a pôr o dinheiro a trabalhar para a gente é um tipo de estudo totalmente diferente? Perguntei. Sem dúvida, respondeu meu pai rico. Ficamos sentados em silêncio contemplando a bela manhã. Meus amigos deviam estar começando seu jogo de beisebol infantil. E por alguma razão, agora eu estava feliz de ter decidido trabalhar por 10 centavos a hora. Sentia que estava a ponto de aprender alguma coisa que meus colegas não aprenderiam na escola. Pronto para aprender? Perguntou o pai rico. Sem dúvida, respondi com um risinho. Estou cumprindo minha promessa. Estive ensinando a você de longe, falou o pai rico. Aos 9 anos você teve um gostinho do que é trabalhar pelo dinheiro. Multiplique seu mês passado por 15 anos e você terá uma ideia do que muitas pessoas passam a vida fazendo. Não entendo, falei. Como você se sentiu esperando na fila para falar comigo? Uma vez para ser contratado e outra para pedir um aumento. Péssimo, disse. Quando se opta por trabalhar pelo dinheiro, essa é a vida que levam muitas pessoas, disse Pai Rico. E como se sentiu quando a senhora Martin pôs na sua mão 30 centavos por 3 horas de trabalho? Achei que não era o suficiente, parece que não valia nada, fiquei desapontado, respondi. É assim que a maioria dos empregados se sente quando recebe seus contra-cheques, especialmente com todos os descontos de impostos e outros itens. Pelo menos você recebeu 100%. O senhor está dizendo que a maioria dos empregados não recebe tudo? Perguntei espantado. Claro que não, disse Pai Rico. O governo sempre tira sua parte antes. E como é que ele faz? Perguntei. Impostos, disse Pai Rico. Você paga impostos quando ganha. Você paga impostos quando gasta. Você paga impostos quando poupa. Você paga impostos quando morre. Por que as pessoas deixam que o governo faça isso com elas? Os ricos não deixam, disse o pai rico com um sorriso. Os pobres e a classe média deixam. Aposto que ganho mais que seu pai e, contudo, ele paga mais impostos. E como pode ser? Perguntei. Aos 9 anos, isso não fazia sentido para mim. Por que alguém deixaria o governo fazer isso com ele? O pai rico ficou sentado em silêncio. Acho que ele queria que eu ouvisse, em lugar de ficar falando besteira. Finalmente me acalmei. Não tinha gostado do que ouvira. Sabia que meu pai vivia reclamando dos impostos que pagava, mas, na verdade, não tomava nenhuma atitude quanto a isso. A vida estaria batendo nele? Pai Rico se balançava em sua cadeira tranquilamente enquanto olhava para mim. Pronto para aprender? Perguntou. Fiz que sim com a cabeça lentamente. Como já falei, há muito a aprender. E aprender como se faz o dinheiro trabalhar para a gente é estudo para uma vida inteira. A maioria das pessoas fica 4 anos numa faculdade e aí termina os estudos. Eu sei que meu estudo sobre o dinheiro vai continuar por toda a minha vida, simplesmente porque quanto mais sei, mais descubro que tenho de aprender ainda. As pessoas em geral nunca estudam um assunto. Trabalha-se, recebe o salário, conferem-se os canhotos do talão de cheque e isso é tudo. E ainda se espantam porque têm problemas de dinheiro, então pensam que mais dinheiro vai resolver a situação. Poucos percebem que lhes falta instrução financeira. Então, o papai com dificuldade com os impostos, porque ele tem dificuldade com os impostos porque ele não entende de dinheiro? Perguntei confuso. Olha, disse pai rico, os impostos são apenas uma pequena parte do aprendizado para fazer o dinheiro trabalhar para você. Hoje eu só queria descobrir se você ainda tem a paixão de aprender sobre dinheiro. A maioria das pessoas não tem. Elas querem ir para a escola aprender uma profissão, divertir-se no trabalho e ganhar rios de dinheiro. Um dia acordam com sérios problemas financeiros e então não podem parar de trabalhar. Esse é o preço de só saber como trabalhar pelo dinheiro em lugar de estudar para saber como pôr o dinheiro para trabalhar para você. Então, você continua apaixonado por aprender? Perguntou o pai rico. Acenei afirmativamente com a cabeça. Bom, disse o pai rico,
Agora de volta ao trabalho. Dessa vez não vou lhe pagar nada. O quê? Perguntei espantado. Você ouviu? Nada. Trabalhará as mesmas 3 horas no sábado, mas dessa vez não receberá os 10 centavos por hora. Você disse que queria aprender a não trabalhar pelo dinheiro. Sendo assim, não vou pagar nada. Eu já não podia acreditar no que estava ouvindo. Já conversei sobre isso com o Mike. Ele já está trabalhando, tirando a poeira e arrumando as latas para mim. Melhor você se apressar e correr para lá. Não é justo, gritei. O senhor tem de pagar alguma coisa. Você disse que queria aprender. Se não aprender isso agora, será como aquelas duas mulheres e o homem que estavam sentados na minha sala. Trabalham pelo dinheiro e esperam que eu não os mande embora. Ou como seu pai, ganhando rios de dinheiro, apenas para ficar endividado até o pescoço e esperando que mais dinheiro resolva o problema. Se for isso o que você quer, então volte para aqueles 10 centavos a hora. Ou você pode ainda fazer aquilo que muitas pessoas acabam fazendo: reclamar que o salário não é suficiente, demitir-se e procurar outro emprego. O que é que eu faço? Perguntei. Pai Rico deu um tapinha em minha cabeça. Use isto, falou. Se você usar bem, logo estará me agradecendo por ter lhe dado uma oportunidade de se tornar um homem rico. Fiquei parado sem acreditar que eu estivesse embarcando nessa canoa. Queria conseguir um aumento e acabei sendo convencido a trabalhar de graça. Pai Rico voltou a dar um tapinha na minha cabeça e disse: Use isto, agora fora daqui, de volta ao trabalho.